Então, vamos fazer um outro exercício agora, né? Só complementar o exercício anterior que eu resolvi. Eu, na verdade, escrevi uma coisa errada, né? Lá no começo, né? Esse é o problema de tentar decorar as fórmulas, né? Que eu tentei aqui lembrar, né? Sem consultar no livro. E aí eu lembrei errado, né? Então, por isso que, né? Sempre que possível é bom você fazer a dedução desde o começo, né? Sem usar as fórmulas prontas, né? Porque a chance de você esquecer alguma coisa é grande se você não puder consultar o livro na hora. Então, o que eu errei aqui foi que essas fórmulas aqui para o W1 e para o W2, elas são diferentes. Na verdade, elas deveriam ser assim, ó. Né? Em vez de ser G de X e 0, deveria ser 0 e G de X. 0 e G de X. Então, o que que isso vai mudar aqui? Vai mudar aqui, isso aqui deveria ser 0, 3 sobre 2 mais 2 elevado a x. E aí, então, W1 daria menos 3 aqui, ó. Então, ao invés de 6, apareceria um 3. Né? Então, isso vai dar uma diferença na resposta final. E o W2, então também tem que fazer a mesma troca aqui. 0 e 2, 3 sobre 2 mais 2 elevado a x. E isso, né, por coincidência, não vai mudar nada do W2. O W2 vai continuar igual. É coincidência que não mudou, né? Em geral, vai mudar e vai mudar bastante se você fizer essa troca, né? Fizer errado igual eu tinha feito antes, né? Mas aqui, por sorte, né? O W2 deu a mesma coisa e o W1, a diferença é que ele apareceu 3 aqui em vez de aparecer o 6. Então, a única diferença é que aqui, ó, no W1 faltou o 2 dividindo, que é 3 meios. Então, a diferença é que aqui vai aparecer um 3 meios no 1. Então, aqui vai aparecer um 3 meios, que é o 3 meios que faltava na resposta, né? Que está aqui em verde. Então, por isso que eu não tinha chegado na resposta certa, é porque eu tinha usado a fórmula errada. Bom, então agora, na semana 10, né, o objetivo é estudar os sistemas massa-mola, né, os sistemas dos circuitos RLC, né, que são aplicações das equações de segunda ordem, né. Então, o sistema massa-mola, né, basicamente é aquele sisteminha em que você usa a segunda lei de Newton, né, força resultante igual a m vezes aceleração. Só que a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, quem que é a força resultante? Aí, né, vai depender de como você estiver modelando o seu sistema, né? Em geral, vai ter, como tem uma mola, você vai ter uma força que é a força elástica, menos K vezes X. Em geral, você vai ter também uma força de resistência, né? Uma força do tipo menos beta, né? Que é o coeficiente aí de resistência vezes o coeficiente de atrito vezes a velocidade, dx dt. E você pode ter também, né, uma força externa, que aí pode ter qualquer forma, né? Pode ser seno, cosseno, pode ser constante, pode ser qualquer função, na verdade. E aí você tem, né, então, escrevendo isso, a seguinte equação: m t2x dt2 mais beta dx dt mais kx igual a força externa de t. Então, essa é a equação, né, do sistema massa-mola. O circuito RLC, que é outro tipo de aplicação que a gente pode fazer, ele é, né, quando que ele aparece? Você tem uma bateria aqui, ou uma fonte, né, que vai te dar uma tensão V de T, que pode variar com o tempo, né, se for, por exemplo, vai ser um seno ou cosseno, né, que é o que a gente tem na nossa casa, né, que produz uma corrente alternada, né, que vai variar no tempo, né, então é porque a tensão aqui, ela oscila no tempo. Aí a gente tem, né, uma resistência R constante, um indutor e resistência, um capacitor.
Aí o circuito está em série, né? Então, no fim das contas, o que acontece é que, né, você tem a diferença de potencial na resistência, mais a diferença de potencial no indutor, mais a diferença de potencial no capacitor, tem que ser igual à diferença de potencial total que sua bateria pode fornecer, né? O VR é R vezes I, né? O igual a RI, a fórmula que a gente estuda lá no ensino médio. A diferença de potencial no indutor é L dI dt, né? A variação da corrente com o tempo. E a diferença de potencial no capacitor é a carga que está no capacitor Q dividido pela capacitância C. Isso é igual ao V de T. Só que tem uma relação aí entre a corrente e a carga, né? A corrente I é a derivada da carga em função do tempo, né? Então, a derivada do I em relação ao tempo é a derivada segunda da carga em relação ao tempo. Então, se a gente, né, substituir isso na equação, a gente fica com L vezes a derivada segunda do I da corrente em relação ao T, mais R vezes a corrente, que é o dQ dt, opa, derivada segunda da carga em relação ao tempo, não da corrente, mais 1 sobre C vezes a carga. Isso é igual a um V de T. Então, essa é uma equação, né, que é completamente análoga à equação do sistema massa-mola, né? No lugar da massa, eu tenho a indutância, no lugar do coeficiente de atrito, eu tenho a resistência, no lugar da constante da mola, eu tenho 1 sobre C. 1 sobre a capacitância. E no lugar da força externa, eu tenho o potencial externo, né, o potencial da bateria da minha fonte. Então, nesse exercício aqui, ó, tem o circuito RLC, né, e deixa eu apagar aqui para dar um espaço. Né, então, ele vai ser descrito por essa equação aqui que eu acabei de escrever. Né? Aí a indutância ele dá para você aí é 1,5. Né? Essas unidades aqui são todas as unidades do sistema internacional, Henry, Ohm, Farad. Então, L igual a 1,5. Né? Estou escrevendo aqui sem as unidades, né? Já sabendo que é tudo no sistema internacional. E aí, o V de T, né? Que é o que ele chama de E de T aqui, é o 150. E, né, se eu faço isso, né? Aí a unidade da carga é Coulomb e a unidade da corrente é Ampere, né, que é o sistema internacional. Então ele deu aqui essas constantes, então a gente monta aqui a equação, é 1/2 a derivada segunda da carga, mais a resistência vezes a derivada da carga, mais 1 sobre a capacitância, vezes a carga, igual ao V de T, que é 150. Então, essa é a nossa equação diferencial. Ele dá para a gente as condições iniciais. Ó. Então, aqui, a carga no início é igual a 1. Então, Q de 0 é igual a 1. E a corrente no início é igual a 0. Só que a corrente, ó, lembra, é a derivada da carga. Então, a derivada da carga em relação ao tempo é 0 no início. Então, isso aqui é um problema de valor inicial. Então, esse exercício aí pede para a gente resolver esse problema de valor inicial aqui. Né? Posso reescrever essa equação aí assim, né? Ó, multiplicar, passar tudo, vou multiplicar por 200, multiplicar por 200, não, multiplicar por 2 essa equação, aí vai ficar Q 2 linhas, mais 20Q, vai aparecer o 2 em cima, né? Para não multiplicar por 2, esse 001, né? Vai virar 100, né? Porque está dividindo, então vai ficar 200Q igual a 300. Então, preciso resolver essa equação, né? Como a gente faz isso? É uma equação com coeficientes constantes que tem um termo não homogêneo, né? Então ela não é homogênea. Então a solução geral, a solução particular mais a solução da equação homogênea. Então aí a gente resolve a equação homogênea, né? Que é 2 linhas mais 20 que linha
mais 200Q igual a zero. Resolve isso, né? Basicamente, faz aqui lambda ao quadrado, mais 20 lambda mais 200 igual a zero. Aí acha lá que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, é menos 400. E aí você acha que, né, no fim das contas, que lambda é menos b, mais ou menos raiz de menos 400 é 20i sobre 2a. Então, é menos 10 mais ou menos 10i. Né? Então, quando eu transformar isso em seno e cosseno, eu vou ter que a solução da equação homogênea, em função do t, é esse menos 10 aqui vai virar um e elevado a menos 10t. O 10i vai virar cosseno e seno de 10t. Então, C1 vezes isso, mais C2 vezes a expressão como seno. Essa é a solução da equação homogênea. Solução particular, ó, como você tem um termo que é constante, na parte não homogênea, você pode usar o método dos coeficientes indeterminados aí para encontrar uma solução, né? O chute aqui que você vai usar é o mais simples possível, né? Você vai testar aqui como colocar Q, né? A função é Q. Então, o Q particular, ó, a gente vai tentar como sendo uma constante, C. Se eu substituir isso aqui na equação, derivada segunda da constante é zero, derivada primeira da constante é zero, fica aqui, ó, 200C igual a 300. Aí eu acho que o C tem que ser 3 meios. Então, a minha solução particular é 3 meios. Então, a solução geral, que é de T, é a solução da equação homogênea mais a solução particular. Então, C1 elevado a menos 10t cosseno de 10t, mais C2 elevado a menos 10t seno de 10t, mais a solução particular. Né? E, consequentemente, a corrente, que é o dq dt, então, eu derivo essa expressão aí, fica, né, menos 10C1 elevado a menos 10t cosseno, aí derivando o cosseno fica mais C1 elevado a menos 10t vezes 10 seno, um sinal de menos aqui, aí mais menos 10C2 elevado a menos 10t seno de 10t, mais C2 vezes e elevado a menos 10t vezes 10 vezes cosseno, né? Só está derivando, derivada de 3 meios é zero. Então, reescrevendo isso aqui, fica, né, vou juntar aí os termos, esse cosseno aqui, vou juntar com esse cosseno aqui, então vai ficar 10 e elevado a menos 10t cosseno de 10t, C2 menos C1. Mais 10 elevado a menos 10t, seno de 10t, vezes menos C2 menos C1. Essa aqui é a corrente no circuito, né? Só que ele deu as condições iniciais, essa aqui é a carga. Ele deu as condições iniciais, ele disse que o Q de 0 é igual a 1 e que a corrente de 0, né, ou seja, o Q' de 0 é igual a 0. Então, substituindo aí, ó, Q de 0, se eu trocar o T por 0, fica C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 mais 3 meios igual a 1.
cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, fica que C1 é menos 1 meio. Né? Então, na verdade, se eu tivesse feito isso aqui antes, eu já facilitaria a minha vida, porque eu não teria que ter feito essa derivada aqui, o C2 já ia ter sumido da conta. Desculpa, não ia ter sumido, né? Porque eu ainda não sei se ele é 0. Tem que fazer assim mesmo. Então, eu já acho o C1, né? E aí o C2, eu uso essa outra condição aqui, né? Então, troco aqui, ó, na expressão da corrente T por 0. Então, eu fico com 10 cosseno de 0, C2 menos C1, mais 10 seno de 0 menos C1 menos C2, igual a 0. Seno de 0 é 0. Então, esse termo aqui vai sumir. E aí eu fico que 10, cosseno de 0 é 1, né? Então fica 10 vezes C2 menos C1 igual a 0. Então aí eu encontro que o C2 tem que ser igual ao C1. Que como o C1 era menos meio, o C2 também é menos meio. E aí eu substituo aqui, encontro a corrente, a carga, substituo aqui, embaixo encontro a corrente. E aí é isso, esse é esse exercício aí. Né? Então, em geral, esses exercícios de aplicação, você vai ter que usar os métodos que a gente aprendeu nas semanas anteriores para resolver a equação que aparecer. Né? Que vai ser uma equação de segunda ordem. Beleza?